Tá querendo mixar aquela música, fazer aquele ad-lib bolado, só que não sabe como? Vem cá que eu vou te ensinar. Salve rapaziada, sou o Pel028 e hoje eu vou mostrar pra vocês a maneira mais simples de você fazer um ad-lib muito da hora. E não só como fazer, mas como pensar pra você sempre conseguir fazer ad-libs independentemente do contexto da sua mix. Porque tem isso, né? Cada mix você vai ter que fazer algo diferente. E aqui eu vou te dar a maneira de pensar pra você sempre acertar nos ad-libs. Então já vamos aqui começar. Mas antes de qualquer coisa, você já tá no nosso grupo do WhatsApp? Nosso grupo do WhatsApp tem downloads, conteúdos, interações, promoções, concursos aqui do canal, várias coisas, novidades. Entra lá no grupo porque é gratuito e aproveita enquanto tem vaga. Bom, aqui a gente tem uma música com ad-lib e eu vou aumentar bastante o volume dele para que vocês saquem do que a gente tá falando. Quando eu vou pensar em ad-libs, o meu objetivo principal é fazer uma diferenciação dele para a voz principal. Eu quero que o ad-lib ele soe diferente da voz principal, para que assim ele se afaste dela, ele crie uma profundidade e daí eu consiga ouvir o ad-lib e ele consiga me servir para aquilo que ele quer. Esse ad-lib aqui, a função dele era ser um pouco mais molhado, um pouco mais macio, e daí eu vou te mostrar como que eu fiz isso. Mas existem outros ad-libs que eles são mais presentes e tal, e eu vou comentar sobre isso também. A primeira forma para se diferenciar da voz principal, por que não a gente está falando aqui de autotune? Por exemplo, a voz principal, ela tem um autotune basicamente no 20, que é o padrão, é o standard, e daí no ad-lib eu gosto quase sempre de deixar o autotune mais forte, porque só nessa questão ele já vai dar uma timbragem diferente. Você viu que ele já tá com aquela estética do autotune que ele não tinha antes, né? E a segunda coisa para diferenciar é na equalização. Aqui na equalização é muito interessante porque, tipo assim, o nosso ouvido, ele tende a perceber primeiro essa região aqui, os agudos, entendeu? Para ad-libs que sejam mais filtrados, mais macios e tal, você pode simplesmente filtrar, tipo aquele efeito de rádio, sabe? Se você não sabe fazer um efeito de rádio, digita aí no YouTube Pel028 efeito de rádio. Inclusive, tudo que você estiver pesquisando, digite sempre Pel028 e o tema. Eu vou ter vídeo sobre todos os temas de áudio, de mixagem e de produção. E se eu não tiver, comente que eu faço. Enfim, você pode fazer isso. Mas agora, se você quer um ad-lib mais presente, que ele soe mais parecido com a voz principal, mas que não embole, ou então até mesmo dobras, isso funciona muito para dobras. Você não precisa filtrar, você pode simplesmente vir aqui e abaixar um pouco os agudos, entendeu? Porque como o nosso ouvido ele percebe essa região de primeiro momento, se você tiver com a sua voz principal com agudo normal e o ad-lib ele tiver com agudo recuado ou até uma dobra, o que o seu ouvido vai perceber? Ele vai perceber primeiro a voz principal e depois, em segundo plano, com um pouquinho mais de profundidade, ele vai ouvir também o ad-lib. Só que aí ele já vai ter essa diferenciação. Eles já vão estar em planos diferentes. Como aqui a função desse ad-lib era ser algo mais espacial, mais molhado lá pro fim da música, para não ser tão presente, a gente trabalha simplesmente com uma filtragem mesmo. E daí você pode escolher o tanto que você vai filtrando, dependendo da maneira que você vai filtrando, o slope que você vai escolhendo também, vai mudando como vai soar esse timbre. Já tá bem mais filtrado. Quanto mais eu faço isso, mais escuro ele fica, mais pra dentro ele fica. Quanto mais eu faço isso, mais ardido ele fica e mais nítido ele fica. Isso aqui também, entendeu? Filtrando os graves. Eu gosto geralmente de filtrar bastante o grave porque eu sinto que isso aqui fica meio que embolando, entendeu? Essa região aqui de 250 até uns 500 Hz, eu sinto que ele tem um peso ali que não cabe muito bem aos ad-libs, entendeu? Mas depende também. Se você quer fazer algo muito macio, você precisa de ter um pouquinho desses médio graves, você não pode simplesmente filtrar tudo. Então vamos ver aqui como que ele tá ficando. Lembrando que se você quer também nitidez, você pode puxar um pouco aqui também das médias e você consegue um pouco mais de nitidez, mas não é necessariamente o que a gente tá buscando, mas vamos ver como que fica.
cara, tá legal, tá filtrado, tá bem nítido já. Então, eu consegui o melhor dos 3 mundos. Ele tá distante. É claro que aqui tá muito alto, tá, gente? Depois eu vou abaixar pra vocês ouvirem no contexto, mas ele já tá diferente da voz principal, ele já tá filtrado, ocupa menos espaço no nosso espectro, tem esse timbre diferenciado e ele tá nítido. A gente pode também trabalhar compressão. A compressão é subjetiva, porque, por exemplo, em alguns casos é legal você comprimir pra o seu ad-lib ele não ficar pulando na frente. Isso eu gosto de fazer também com dobras, deles ficarem sempre no mesmo lugar, assim. Eles não ficarem pulando muito na frente, porque na frente você tem a voz principal. Então eles têm que ficar lá atrás e ficar de uma maneira consistente lá atrás, não ficar toda hora vindo pra frente. Então, se você sentir a necessidade, você pode comprimir. Aqui, eu não sei se eu sinto muita necessidade, claro que tá altíssimo aqui, porque a gente deu um ganho, mas vamos botar um compressor de leve aqui. Eu dei comprimi aqui uns 10 dB de Gain Reduction, é uma compressão mediana, principalmente para o ad-lib, não é tão forte assim para um ad-lib, e para ele ficar mais consistente. Vamos ver o que isso dá no final. Às vezes isso pode acabar sumindo com o timbre, ainda mais se você deixar o release muito alto, então um release mais curto para a voz, principalmente lead vocals, tende a ser mais interessante. E aqui o que eu queria falar mesmo é de saturação, uma das coisas mais importantes da música moderna hoje em dia, e você consegue fazer mágicas com um saturador. Então, você tira aquela característica de voz meio crua e você coloca sei lá, uma atitude. Esse punish aqui, ele deixa a saturação muito mais forte. Você não precisa necessariamente usar ele. Você pode ser mais gentil só, mexendo aqui no drive sem ele. O nosso ad-lib, ele já tá bem diferente, já tá bem característico, e daí agora tá faltando o quê? Tá faltando dar uma molhada a mais. Eu acho que dá pra gente chegar um pouquinho mais no tune, acho que dá pra gente filtrar um pouquinho mais aqui, e vamos chegar agora no molho, no reverb, né? Pra dar essa característica de profundidade mesmo. Então eu vou insertar um reverb aqui na própria track mesmo, insertar um little plate. Eu gosto de insertar reverb, porque quando você mexe no dry e no wet dele, na medida que você tá aumentando o reverb, você tá aumentando a voz na exata proporção. Então, tipo, para fazer transições, algumas automações, eu acho isso fenomenal, porque se você quiser fazer isso por mandadas, ao mesmo tempo que você vai estar aumentando uma, você vai estar meio que precisando mexer na outra, e às vezes pode ficar não muito natural. Aqui eu acho que fica bem natural. Como o ad-lib ele toca poucas vezes, só essas 3 aqui, o nosso decay ele pode ser mais alto, porque não vai vir outro ad-lib e vai ficar somando aquele decay para ficar embolando tudo. Não, ele tem um espaço bem interessante. Aqui no corte aqui dos graves eu posso tirar mais ou menos bastante, porque a gente até já tirou no nosso EQ ali, mas pode sempre acabar vindo uma rebarba de alguma coisa, a própria saturação às vezes causa alguma sobra aqui, então é legal a gente dar uma filtrada boa, e o nosso mix aqui é bem sensível, então não adianta exagerar muito. Vamos ver como que fica. É outra coisa, né? Putz, velho, chegou. O reverb, ele, putz, entendeu? E olha como ele soa clean, ele soa macio. Isso porque o volume tá alto. Se você coloca o volume baixo, com o volume baixo, vocês vão ter dificuldade de perceber, porque o ouvido de vocês está viciado. Mas agora, pro contexto da música, um volume um pouquinho mais baixo, ele só fazendo aquela cama lá atrás, dando uma vibe, e a mix aqui na frente da sua cara, toda presente, isso aqui é elite.
eu percebi que, por exemplo, o primeiro Adlib, ele tá chamando muita atenção, mais do que eu gostaria, e os outros estão um pouco mais baixos. Mas isso aí já é outra questão de automação, questão de ajustar a compressão, mas eu queria mais falar da timbragem, mais da construção desse timbre. E daí, dessa forma, ele fica bem clean, como você pode perceber. Mas você pode fazer coisas mais cibernéticas, como, por exemplo, você jogar um Little Micro Shift, e daí você consegue alguns efeitos de modulação bem legais. E isso aqui você pode jogar várias coisas, pode jogar um Metaflanger da Waves. É que eu adoro Sound Toys, né? Eu acho que vocês já perceberam, né? Sound Toys, essa empresa é maravilhosa. Então vamos lá, Little Micro Shift. Eu vou solar pra vocês perceberem de fato o que ele faz. Deixa eu tirar o reverb também pra ficar mais presente. Com ele, agora sem ele. Entendeu? Então eu vou deixar aqui, vou deixar em loop. Primeira coisa que dá pra perceber é que ele abre muito o estéreo e ele dá uma modulação na voz. Então, isso é legal pra você ter uma abertura em estéreo. É legal você dar essa diferenciada também no mono, tá ligado? Porque a voz principal, geralmente ela vai estar ali 100% em mono, o seu lead vocal. E daí se você abre um pouquinho os Adlibs, ele também já ganha mais uma diferença. Então você tá diferenciando na saturação, você tá diferenciando na equalização, você tá diferenciando no autotune, você tá diferenciando na quantidade de efeitos, você tá diferenciando no estéreo, você tá diferenciando em tudo. E daí você tem algo que abraça o seu lead vocal e não disputa com ele. Mas você tem que ter muito cuidado, porque todos esses processamentos, se você exagerar, se você pesar na mão, você pode simplesmente estar estragando o seu som, entendeu? Então vamos ver aqui. Ó, como que mudou bastante. Eu diminuí o dry wet, né? Agora a voz principal, ela tá meio que disputando com essa dobra do próprio Adlib. Então você tem esse efeito de... como se fosse um doubler. Vamos ver os... E claro, isso aqui eu só solei pra vocês verem como que tá, mas o interessante é você sempre fazer tudo no contexto. Então vamos lá no contexto. Com reverb. Esse Little Micro Shift aqui é uma das coisas que eu mais uso. Eu uso muito esse efeito. Pra essa música aqui em si, eu não curti tanto. Então aqui eu acho que eu usaria um Side Widener. Talvez um Side Widener 2. E de novo, não usem isso aqui pra sempre, gente. Não usem isso aqui com excesso. Não usem isso aqui em todos os elementos. Eu uso isso aqui o mínimo possível na minha mix, porque isso aqui gera um estéreo fake pra você. E o estéreo da sua música, ele tem que ser baseado no panorama. Ele tem que ser baseado no arranjo, na distribuição dos elementos, entendeu? Eu tô fazendo isso aqui porque isso aqui é um caso de um Adlib que é uma voz mono que eu quero dar uma abertura. Mas, por exemplo, você quer fazer dobras, eu vou jogar um estéreo na dobra. Não joga, grava duas vezes, joga uma pra esquerda e uma pra direita e você já tem um estéreo real, que você não vai ter problema de fase, você não vai ter problema de nitidez, você não vai ter problema chocando com os outros elementos, você não vai ter nada. Então, cuidado ao usar estéreo spreader, mas vamos lá ver como que ele fica. E claro, como a sua voz ela tá bem mais aberta agora, ela vai parecer que ela tá muito mais alta. Então, tipo, tem que compensar no ganho também. É isso, cara, e eu acho que tá ficando legal pra caramba. Eu acho que se eu pegar e, tipo, fizer uma... só puxar um pouquinho aqui, aqui eu puxo um pouquinho...
e daí você consegue aumentar todos esses parâmetros que eu fiz, né? Isso aqui a gente fez no susto, mas você pode ir calibrando. E uma coisa muito importante também que eu não falei, esse vídeo aqui, ele é patrocinado pela Audioclass, que é a maior escola de áudio, de mixagem, de produção musical do Brasil. Ela tem um preço muito barato. Clica aí pra você ver. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. Entra no nosso grupo do WhatsApp, que é gratuito, pra você ter muitas vantagens. E sempre que você tiver uma dúvida sobre áudio, produção, digita no YouTube. PEL028 mais tema. PEL028 compressão. PEL028 equalização. Eu te garanto que vai ter vídeo de tudo. E se não tiver, comenta aqui que eu faço na hora. Tá duvidando? Então me desafia aí. Tamo junto, deixa aquele comentário. Valeu e até mais.